Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da figuratividade e da tematização, o efeito de profundidade. Na verdade, esse é o título do capítulo 6 do livro em análise do professor Denis Bertrand, intitulado Caminhos da Semiótica Literária. Hoje, primeiramente, trataremos da gradualidade do figurativo e, mais especificamente, dentro desse tópico, falaremos sobre as duas vias da figuratividade, que são a iconicidade e a abstração. Bom, no exemplo anterior, que nós vimos analisando nos vídeos anteriores, o exemplo de Zola, ele ilustrava a maneira pela qual a escrita pode produzir impressões referenciais. O leitor, quando faz surgir o mundo ao ler, e ao ler da forma como ele percebe esse mundo, ao provar dele em sua experiência vivida, ele reconhece ao mesmo tempo um traço central desse tipo de texto, que é a sua iconicidade, ou ao menos uma das possíveis formas, ou das formas possíveis de iconização. Essa é uma das manifestações da figuratividade, determinada pelos códigos culturais de apreensão do sentido. Ou seja, o gênero realista evoca uma concepção da realidade e uma poética da escrita assumidas pelos produtores e usuários desse gênero de discurso. E foi contra essa codificação consolidada nos usos da leitura a ponto de ser aceita como evidente, que se ergueram os teóricos do chamado Nouveau Roman. A crítica da personagem pertence sem sombra de dúvida ao passado, e ele caracteriza uma época, Na verdade, essa crítica da personagem, que é simples efeito de uma construção discursiva, é um exemplo disso. O estudioso Robert Grillet, na sua obra Sur quelques notions pérennes, de 1966, ele diz o seguinte: o romance de personagens pertence sem sombra de dúvida ao passado. Ele caracteriza uma época, a que marcou o apogeu do indivíduo. Essa iconicidade, portanto, nada mais é do que uma forma, dentre outras possíveis, de explorar componentes figurativos da expressão linguística. E ao inseri-la como um termo polar no interior de uma categoria, o que faz a semiótica é opô-la então a polaridade contrária, que é a da abstração, que também manipula, mas de maneira completamente outra, e manipula as disponibilidades figurativas primeiras da língua. Greimas, na sua obra Semiótica Figurativa e Semiótica Plástica, de 1984, ele diz que iconização e abstração constituem antes graus variáveis da figuratividade. Então, nós temos o figurativo, de um lado o icônico, de outro lado o abstrato. A figuratividade é, portanto, concebida como uma propriedade semântica fundamental da linguagem. Ela proporciona manifestações graduais, de acordo com o uso que o discurso faz dela. Um exemplo simples pode esclarecer essa constatação. Ou seja, um lógico conclui a introdução de sua obra indicando que se contentou até então em apresentar, abre aspas, a ossatura do seu raciocínio, fecha aspas. Leitor algum, é óbvio, imaginaria concretamente a organização de um esqueleto. Os elementos figurativos, embora presentes, estão de alguma forma suspensos. Seria muito diferente se ele continuasse dizendo, abre aspas,
Passaremos agora à carne e aos músculos. Fecha aspas. Rompendo a isotopia abstrata de seu discurso, cujo termo regente é raciocínio, ele transformaria assim a figuratividade enfraquecida e virtualizada que se tece na abstração em figurativa. Ele transformaria essa figuração em figuratividade saliente, de caráter icônico, e perturbaria um pouco as expectativas do leitor. Durante a preparação de um estudo dedicado aos diferentes logotipos das grandes instituições públicas, ministérios, estabelecimentos públicos, etc., tendo em vista a elaboração de um logotipo do Estado francês, ocorreu-nos examinar seu modo de representação e reconhecer nele variações notáveis. Verifica-se, antes de mais nada, que os logotipos analisados, cerca de 30, manifestavam em graus variáveis um componente figurativo. Mas esse componente procedia, como vimos, de diferentes regimes de significação. Por exemplo, como um ponteiro que percorre a escala de um instrumento de medida, a figuração deslizava gradualmente da representação icônica, reproduzindo uma percepção sensível, como a solenidade de um monumento, a familiaridade do mapa da França ou a presença de um olhar, e deslizava gradualmente dessa representação icônica à representação abstrata, sugerindo valores fundamentais como o equilíbrio e a equidade da justiça, passando por tratamentos estilizados, alegorias e símbolos. Bom, o tratamento figurativo, aliado à análise do tratamento plástico, geraria uma ampla diversidade de tematizações, e esse conjunto declina de forma logicamente estruturável certos valores capazes de encarnar a imagem do Estado, ou seja, a identidade da nação, através da bandeira, a história da República, através de feixe, folhas de carvalho e de louro, o enunciado dos valores republicanos, através da equidade da balança, a vinculação ao território, através do mapa ou da paisagem, a tecnicidade de uma competência, através de figuras geométricas, a gestualidade da ação, através de uma personagem em movimento, por exemplo. Em suma, valores utópicos opostos a valores práticos, e valores técnicos que negam os valores utópicos, opostos a valores éticos que negam os valores práticos. A diferença semântica precisa entre os dois polos, icônico e abstrato, é interpretada pela semântica estrutural em termos de densidade sêmica. Nós queremos dizer com isso a densidade não somente dos traços que entram na construção do formante figurativo, mas também a das redes associativas que ela possibilita com outros formantes. A iconicidade ocorrerá se os traços que o formante reúne forem suficientes para, abre aspas, permitir sua interpretação como representante de um objeto do mundo natural. Fecha aspas. Essa citação de Greimas. Bom, trata-se então do processo descrito na quarta definição da figuratividade proposta nos vídeos anteriores. Um simples esboço basta para provocar esse efeito, ou seja, uma oval e 3 pontos sugerem um rosto. Essa densidade de traços pode ser submetida a variações consideráveis que vão. Para dar um exemplo baseado na pintura, vai da densidade máxima,
produzindo a iconização ilusionista do hiperrealismo, a densidade mínima até a ausência, conduzindo à impossibilidade de qualquer reconhecimento e dando lugar, em caso de desaparecimento total dos traços figurativos, à abstração. Então, nos textos, a iconização poderá ser formada se a densidade sêmica dos traços for elevada, ou, em outras palavras, se o semema escolhido admitir muito poucas variações semêmicas e se suas associações forem bastante restritivas. É o caso, por exemplo, dos termos técnicos e especializados dos romances naturalistas, que produzem, independentemente do conhecimento que o leitor venha a ter de sua significação efetiva, produzem um efeito de referenciação forte. Ou seja, o semema designa uma coisa e uma só coisa, num contexto sociocultural preciso. O gradador, por exemplo, na obra Germinal. Inversamente, a abstração vai se formar caso a densidade sêmica seja baixa. Em outras palavras, se o semema admitir uma larga faixa de variações semêmicas e se os contextos de uso forem muito abertos. Por exemplo, a beleza. Pode-se aproximar a concepção semiótica da iconicidade daquilo que a retórica dos tropos chama de hipotipose. Vejamos uma citação do estudioso Fontanier, que diz o seguinte, abre aspas, a hipotipose pinta as coisas de maneira tão viva e tão energética ou enérgica que ela como que as põe diante de nossos olhos e faz de uma narração ou de uma descrição uma imagem, um quadro ou até mesmo uma cena viva. Fecha aspas. Essa definição do Fontanier ela é retomada por um outro estudioso, Duprier, que cita um exemplo de Flaubert extraído da obra Educação Sentimental e diz, abre aspas, pessoas que chegavam sem fôlego, barris, cabos, cestos de roupas atrapalhavam a circulação. Os marujos não respondiam a quem os abordasse. Toda a gente se esbarrava. Fecha aspas. No entanto, a retórica define essa figura sem descrever-lhe o mecanismo. Ela a apresenta, além do mais, como um fenômeno geral e universal, sem inscrevê-la na poética de um contexto cultural específico. Ora, como sugere esse exemplo, trata-se mais nada menos que de um modo discursivo possível da figuratividade. Ao contrário da hipotipose, o conceito de iconicidade, ele é definido como um arranjo particular dos conteúdos figurativos virtuais no ato de sua discursivização. Ele é construído no campo da teoria semântica, previamente às variáveis culturais que lhe dão forma, e admite uma descrição independente das normas e dos cânones que estas engendram. No seio de uma mesma cultura, a literatura não somente propõe variações à codificação dos efeitos figurativos, mas, sobretudo, tem por especificidade interrogar de maneira crítica as funções da figuratividade na linguagem e também as crenças que ela traz consigo. Assim, na célebre abertura de Jacques, na obra O Fatalista, Diderot, ele empenha-se em aniquilar logo de saída as expectativas de iconicidade do leitor. Nós vamos ver no capítulo seguinte, nos vídeos seguintes, como Micheau, por sua vez, põe em cena de modo conflituoso os aspectos fiduciários da iconização no discurso.